exaltado e glorificado seja a santidade que há na presença do Senhor, no seu poder e majestade. Nós possamos agradecê-lo pela sua companhia, pelos livramentos do Senhor no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo eu falarei um pouco sobre os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos de Paulo como igreja. Prepare aí seu copo com água. Se os senhores crer, os senhores serão visitados mais e mais. E também no final faremos a oração da fé. No livro de Efésios 4, exaltado seja a santidade da sua presença, Senhor. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Nos dê sabedoria para compreender essas verdades e colocá-las em prática no nosso viver diário. Efésios 4, nos versículos de 11 a 14. Ali o apóstolo Paulo fala da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E ele fala a uns, Senhor pôs na igreja como apóstolos, profetas, mestres, pastores. Estava ele falando ali a respeito dos dons espirituais. Estes dons espirituais que fala ali o apóstolo Paulo, eles tiveram duração na igreja. É o que os senhores precisam compreenderem. Estes dons, apóstolos, profetas, mestres, algumas doutrinas, uso do véu, línguas, isto teve duração dentro da igreja. Porque se as igrejas tivessem continuado a pregar o evangelho eterno, estes dons espirituais perpetuaria dentro das igrejas. Porém, as igrejas estão pregando o falso evangelho. E estes dons espirituais que foram dados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, foram contaminados pela pregação do falso evangelho. E aí dentro das igrejas, senhores veem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. Por quê? Ao pregarmos este falso evangelho, estes dons espirituais que foram dados
para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, estes dons são contaminados. Aí, vejam os senhores, que os senhores precisam compreenderem. Enquanto a igreja estava pregando o verdadeiro evangelho, estes dons estiveram dentro da igreja e foram válidos. E esta igreja, este ministério do apóstolo Paulo, ele durou até no século 100, que muitos não compreendem. Quando as falsas doutrinas começaram a entrar na igreja, aí esses dons espirituais ficaram contaminados. E aí, vejam, senhores, hoje, estes dons espirituais, eles podem ser exercidos individualmente, indiferente de estarmos dentro de uma igreja. Os dons espirituais, individuais, salvação individual, arrebatamento individual. Aí vejam, senhores, a partir do momento que nós vamos para uma igreja pregar este falso evangelho, estes dons são contaminados. Pela glória do Altíssimo, o Senhor me dotou com vários destes dons. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, me concedeu vários dons destes. São vários. Se eu estivesse dentro de um ministério pregando este falso evangelho, estes dons que o Senhor me concedeu, eles seriam contaminados. Porque este falso evangelho contamina a alma das pessoas. Contaminou estes dons dentro das igrejas. E seria um desperdício estes dons verdadeiros dentro das igrejas, já que as igrejas se transformaram em empresas. Elas têm donos, CNPJs. As almas são tratadas como mercadorias. E aí, vejam, senhores, qual a necessidade que haveria destes dons verdadeiros serem exercidos dentro das igrejas na atualidade, já que elas se transformaram em comércio. Aí vejam, senhores, porque um pastor verdadeiro dentro de uma empresa como estas na atualidade, os profetas, mestres, apóstolos, dentro das igrejas, pregando este falso evangelho, seria um desperdício muito grande. Estes dons verdadeiros
dentro destas igrejas, empresas. E os pastores que cursam teologia, eles fingem não saberem que estes dons espirituais, eles tiveram validade. Dom de línguas, pode falar línguas estranhas, uma semana ou um mês, não vale absolutamente nada, não tem nenhuma validade. Línguas estranhas dentro das igrejas, uso do véu, e são muitas outras doutrinas que só valeram dentro das igrejas enquanto estava sendo pregado o Evangelho eterno. Os pastores pegam todos esses lixos, podemos dizer, e aplica na vida das pessoas, daqueles que não estudam a palavra, daqueles que não conhecem a palavra. Estas igrejas que foram fundadas, baseadas no ministério do apóstolo Paulo, elas não têm nenhuma validade. Acredita os senhores. Estes ministérios pentecostais e muitos outros que baseiam seus ministérios no ministério do apóstolo Paulo não tem nenhuma validade. Por quê? O ministério do apóstolo Paulo, ele teve duração. Ele foi válido na terra por um tempo. Que tempo foi esse? Enquanto foi pregado o evangelho da salvação. Depois que as falsas doutrinas entrou na igreja, esses dons espirituais foram contaminados. E aí, creia os senhores, honestamente falando, para o Senhor levar essa geração de crentes para a glória, que são milhares e milhares de igrejas, de ministérios, mormons, Jeovás, Adventistas, Assembleia Universal, o Senhor vai ter que aturar, passar por cima de muita coisa, para o Senhor levar esta geração de crentes na atualidade para a glória. O Senhor vai ter que tolerar muita coisa. Eu falo porque eu tenho autoridade para falar. O Santo Espírito me dá esta autoridade para expor essas verdades aqui. Estas igrejas que foram baseadas no ministério do apóstolo Paulo, elas não têm nenhuma validade na palavra. Porque se as igrejas continuassem a pregar o evangelho eterno, as igrejas que são baseadas no ministério do apóstolo Paulo, sim, valeria. Como o ministério do apóstolo Paulo teve duração, estas igrejas, elas não têm validade, elas não têm base no Santo Evangelho. E eu diria que abriria um parênteses para falar, se essas igrejas, uso do véu, dom de línguas e outras, não tem nenhuma validade, mas que diria
os ministérios sabáticos, que guarda o sábado, nenhuma validade. E aí são milhões e milhões enganados também com esta falsa doutrina sabática, que não tem nenhuma validade. Estes ministérios não encontram nenhuma base no Novo Testamento, na Nova Aliança. Estas doutrinas sabáticas, uso do véu, línguas, não têm nenhuma consistência, não tem nenhuma base como igreja na Nova Aliança. Porém, as pessoas que estão frequentando estes ministérios, eles não têm nenhum conhecimento disso. Eles não sabem. Já os ensinamentos de Cristo, eles são eternos. Não podemos tirar uma vírgula dos ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo perpetuarão em nossa vida para sempre. Não podemos nem acrescentar e nem diminuir os seus ensinamentos. Já os ensinamentos de Paulo para a igreja devem ser infiltrados. Por quê? Os ensinamentos de Paulo para a igreja tiveram duração, reprisando. Enquanto as igrejas estavam pregando o evangelho eterno, esses dons, apóstolos, mestres, operações de milagres, curas, pastores, valeram dentro da igreja. Com a entrada, com a pregação do falso evangelho, até uma criança compreende. Esses dons foram contaminados. Então são falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, falsos milagres. Por quê? Estes dons foram contaminados por este falso evangelho. É impossível estes dons verdadeiros dentro das igrejas que estão pregando este falso evangelho. Possível. E eu reprisaria. Seria um desperdício. Estes dons verdadeiros, pastores verdadeiros, apóstolos verdadeiros, mestres verdadeiros pregando este falso evangelho. Então, zero à esquerda. Línguas estranhas, zero à esquerda. Uso do véu, zero. Guarda do sábado, zero. Estes ministérios não têm nenhuma base no Novo Testamento, na Nova Aliança. Senhores, precisam estudarem para que os senhores possam compreenderem. Agora, pegue aí o seu copo com água. Nesse canal, aqueles que creem verão a glória do Senhor, como muitos que têm crido e têm visto. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória do teu santo nome. Vamos participar. Deixa um pouco desta água, lava os seus olhos, dê para alguém enfermo,
para que este também possa ser visitado. Agora vamos fazer a oração da fé. Estenda suas mãos para cá. Eu irei pedir ao Senhor humildemente para consagrar as suas mãos. Depois que elas estiverem consagradas, você vai fechar os olhos e colocar no alto da sua cabeça: meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher com teu poder. Limpe-as de toda impureza, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai. Passa com teu poder no alto da cabeça deste homem, desta mulher, até a planta dos pés. Visita os caminhos desse homem, desta mulher, desta família, meu Pai. Passa com fogo do Espírito e arranca, meu Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor. Toda seta maligna, todo espírito mandado, fogo de queima maldito, para o abismo na autoridade que há na palavra do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na presença do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha vida sentimental, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a bênção, a libertação, a proteção no seu viver diário, para a glória do Cordeiro. Agora você que quer fazer uma aliança com o Senhor, que quer andar nos seus caminhos, quer ter a sua presença no seu viver diário, quer andar sobre a direção do Senhor, feche os seus olhos e ponha as mãos no seu coração. Meu Pai, abençoe este homem e esta mulher que está fazendo uma aliança com o Senhor. Abraça-os com a tua presença, com a sua proteção, meu Pai. Dê-lhe a sua direção, dê os livramentos na sua vida diária, meu Pai. Ilumine a sua mente, os seus caminhos, para a glória do Santo Espírito. Senhor, te abençoe e te guarde, dando-lhe entendimento, dando-lhe a sua proteção no seu viver diário, para a glória do teu santo nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.